Boa noite, meus amigos. Aqui vamos fazer uma live para mostrar o conhecimento com código. Conhecimentos, automatizar a infraestrutura com código utilizando o Terraform. Para quem está aprendendo, para quem quer começar, a gente fez uma infraestrutura aqui com as partes mais limpas do código para entender como é trabalhar com Terraform. E a gente vai usar a infraestrutura da AWS, né, que vai criar uma instância na EC2 e vai criar o RDS, mas primeiro faz o RDS, depois sobe a instância para utilizar a infraestrutura automatizada com os códigos do Terraform, para vocês entenderem como é esse conhecimento. Vamos compartilhar esse conhecimento que é importante e todo mundo entender. E aí vou botar o Eduardo aí para abrir aí o code, os códigos, para a gente ver como é que é os códigos, para dar início à automatização. Para vocês entenderem mais ou menos como começar isso aí, como começa. Bom, a ideia disso daqui é passar o conhecimento, né? Eu e o Gelúcio a gente estuda praticamente Todos os dias. todos os dias, e a gente vai aperfeiçoando e vai criando um laboratório, porque quanto mais se pratica, mais se aprende, né? Então, a ideia do Terraform é sempre entender o que você está fazendo, né? Entender os códigos. Diferente, porque assim, na internet tem muito código? Tem muito código. Só que você tem que entender o que você está fazendo. Não adianta simplesmente copiar e colar ali e não entender o que você está fazendo. É o que mais tem na É a internet. mesma coisa assim. Vamos supor que você, na VPC aqui, ó. Se eu colocar aqui true, ele vai ter cobrança. Então, é aqui, você tem que entender cada atributo desse, o que, que ele está fazendo, né? Lógico, você pode seguir a documentação e procurar entender. Essa Leva, parte aí é muito importante que o Eduardo está falando. Quando você porque fizer o laboratório, e se você for usar a console da AWS mesmo, você tem que focar nesse comando aí para ele colocar falso pelo motivo de cobrança na AWS. É muito sim, importante essa parte aí. Se sim. você deixar lá, vai vir cobrança. Então, vamos pelo primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, o que que é? Você colocar aqui o provedor que você vai estar usando, no caso, a AWS. Aí da onde vem isso daqui? Isso daqui no próprio site do Terraform.io tem lá esse código, né? Então a gente não, não inventa nada, a gente simplesmente lá tem toda uma documentação para você seguir, né? Aí nesse código eu acrescentei aqui essa esse provider que, na verdade, que ele vai fazer? Ele vai fazer um request e vai retornar meu IP real. Para quê? Para mim colocar no SSH, para deixar que o SSH seja somente para o meu IP, né? Até mesmo porque isso se torna mais seguro, né? Quer dizer, você não vai liberar a porta 22 e deixar ela escancarada lá, né? Então, aqui eu já É, faço automatizado para ele já me pegar meu IP. Eu poderia criar uma variável e sempre estar preenchendo meu IP? Poderia, mas aqui fica mais automatizado ainda, né? fica mais seguro. A ideia de todo esse código é você mexer apenas na variável. Por quê?
você não mexer, porque senão a manutenção se torna muito complicada. Imagina, você vai alterar alguma coisa, tem que ir em vários arquivos, então a ideia seria você alterar somente num lugar, né? Então, primeiramente, a gente vai ir no passo a passo para cada coisa, né? Então, vamos começar com a base de tudo é a VPC. Então, a VPC está num módulo onde ele faz como se fosse o wizard lá da, da AWS, né? Ele vai simplesmente ir lá, wizard, para quem não conhece, seria aqui na VPC. Aí você coloca criar VPC, VPC e muito mais. No meu caso aqui está em português, né? Então, em inglês ele ficaria. é, eu nem lembro como fica, mas em português ele fica assim, VPC e muito mais. Aí você coloca aqui o nome da VPC, um exemplo, produção, e coloca a faixa do IP que A você faixa quer, do a faixa do IP. Quando você faz isso aqui, ele está te perguntando, é duas AZs, rede é duas, aqui é duas, e assim vai, entendeu? E aí você dá criar, ele meio que cria automático para você já. Lógico que lembrando que o correto é criar passo a passo, tá? Isso aqui é quando você já não tem mais, você já sabe as coisas lá, como fazer uma manutenção, e aí fica mais prático, mas o correto é mesmo você aprender passo a passo, passo a para não, passo. não usar isso aqui. É só apenas uma facilidade, né? Como tá criando novo, você pode usar esse daqui que é mais prático, mas caso contrário, você faz lá o passo a passo. Então, voltando aqui na VPC, ele vai fazer aqui. Aqui está tudo em variável. Para quê? Para usar, que nem eu falei, as configurações, né? Dentro da variável, você altera num lugar só que ele faz. As AZs aqui, ele não sabe qual AZ. Ele vai falar assim: opa, peraí, você vai querer AZ, mas qual AZ que você vai querer? Quantas AZ? Tá tudo lá na configuração. Então tem um código limpo aqui para, de acordo com o que você configurar lá, ele já fazer aquilo que você precisa. Então, por exemplo, aqui AZ, duas. Então ele vai pegar simplesmente, vai criar duas. Em qual região? Vai depender da configuração que você colocar aqui. Então, por exemplo, essa infraestrutura aqui a gente vai criar Anarquia. vamos criar em Ohio, tá? Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Então ele vai criar em Ohio. A faixa de IP aqui eu vou colocar 10.9, por exemplo. Terminal. Aí o que acontece? Essa seed tá só uma parte, é porque o que acontece? Tem um valor, umas variáveis de conversão, que ele vai juntar aquele 10.9 mas isso daqui. E aí, de acordo com cada região, ele vai montar aqui de acordo com a rede. Então, ali se torna muito prático para você mudar a rede automática, mudando apenas num lugar só, para você não ter que fazer tudo isso na mão, entendeu? Existem formas de você trazer automático quais são a região, como eu estou demonstrando aqui no data da VPC. Tá vendo? Eu posso pegar esse código aqui e abstrair de acordo com a região, ele vai me trazer quais são as regiões lá. Entendeu? Poderia usar assim, só que aí o que acontece? Aí eu teria que fazer. é, Nesse caso, se eu usasse assim, ele ia fazer para 6 regiões, só que eu não quero. Então eu prefiro fazer lá na configuração e eu definir lá, como se fosse no painel lá,
entendeu? Na Todas criação, as regiões. duas, entendeu? Aqui tá onde você vai, assim, ele vai criar uma. Imagina que você tem lá na AWS que você vai criar uma EC2. Então, eu estou fazendo como se fosse você criar uma EC2 aqui, ó. Entendeu? Você simplesmente vir aqui, criar uma EC2, criar uma instância. Não, não é modelo, desculpa. Eu vou executar uma instância. Aqui eu não vou colocar uma tag. Aqui é a mesma coisa que eu estou colocando aqui, ó. Estou colocando uma tag Zabbix. Né? Depois disso, preciso de uma MI, né, no caso, né? Então, por exemplo, aqui quando você seleciona, por exemplo, Ubuntu, ele não está te dizendo que essa MI aqui, ó, é a CF aqui. Depende da região. Depende da região. A CF é no caso da Virgínia. Se eu vim aqui em Ohio, aí já é outra história. É outra MI. Então, por exemplo, a MI do Ubuntu aqui em Ohio é esse final 771 aqui. Então, a ideia daquele código é fazer como se você estivesse fazendo aqui. A única diferença é que aqui você vai ter que clicar passo a passo, pegar a chave, que nem ó, em Ohio aqui eu não tenho nenhuma VPC, entendeu? Então, é, eu vou demonstrar aqui para ficar mais fácil. Então, Ubuntu. Então, faz de conta que eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o par de chave aqui que eu já tenho, tá? Então, aqui eu já tenho uma VPC criada em Zabbix. Por isso que eu vou fazer toda a infraestrutura na Virgínia, em Ohio, para mostrar, Ohio. tá? Então, nesse caso aqui, você não teria que fazer aqui, fazer toda aquela configuração, dizer que eu quero isso, que eu quero o IP automático, né? Um IP público automático. Você teria que fazer toda a configuração, selecionar o Security Group, se você já tem, vir aqui selecionar um a um, entendeu? Você teria que fazer todo esse processo aqui. A vantagem do Terraform é que você não precisa mexer no painel, entendeu? Então seria isso. Nesse caso, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, eu teria que destruir minha VPC, destruir toda. Então vamos lá, vamos destruir aqui, excluir. Então excluir eu não tenho. Vamos até mudar, né? Eu ia fazer em Ohio, vamos fazer isso daqui na Virgínia mesmo, tá? Porque agora eu não tenho mais VPC lá, tá? Aqui vamos colocar 10.0, tá? Voltando ao código aqui, o que que acontece? Aqui ele vai pegar uma AMI automática, já no caso do Ubuntu, tá? Então, por exemplo, eu tenho um data, isso daqui é como uma abstração. Olha, é como se eu fosse lá na AWS, olha, me lista todas as AMIs dessa região. Que região é? Não sei. Não importa. Depende da configuração que você fizer, ele já traz aqui a forma correta. Lembrando que sempre o Warner é importante colocar Amazon, porque lá no Marketplace tem outros Warners que às vezes é de outras pessoas, né? Então, como a ideia é eu querer o que está lá na AWS da mesma forma, então você faz dessa forma evitando de ter que fazer uma lista com cada MI, aqui ele já te traz automático, depende da região que você colocou, ele já te traz automático, né? Essa questão, né? Por exemplo, na hora da criação. É a mesma coisa aqui,
por exemplo, eu poderia, aqui ele está pegando um user data já para fazer uma pré-instalação. Então, nesse user data, eu poderia fazer um if else, como se fosse na programação assim, e colocar, olha, se for baseado em Debian, você pega esse user data. Se for baseado em Amazon Linux, você pega outro user data. Você pode fazer. Não tem segredo nenhum para fazer isso. É a mesma coisa, um par de chave. Eu poderia criar um par de chave pelo Terraform e lá na AWS importar? Poderia, entendeu? Mas como eu já tenho um par de chave lá, então não tem lógica. Então o que eu tenho aqui, ó, numa variável, aqui eu chamei de variável DD para você adicionar mais recursos aqui. Então vamos supor que eu quisesse a região de São Paulo. Eu pego qualquer sigla de São Paulo e coloco aqui e automaticamente eu vou ter São Paulo como configurado. Lógico, aí eu vou precisar colocar também uma chave de São Paulo, né? Então aqui tem as variáveis como você coloca, a mesma coisa aqui. Eu tenho código para Amazon Linux, Ubuntu, Debian. Se você quiser outros tipos de distribuição, basta você ir preenchendo aí, né? Então não tem segredo. O fator de conversão é aquela coisa que eu coloco ali, pelo menos para facilitar, né? Então, em todos esses arquivos você não mexe em nada. Você simplesmente mexe somente nas variáveis, porque fica fácil ele fazer, né? A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, ele vai pegar uma distribuição aqui, é só para apenas mostrar um output para mostrar o que ele vai fazer. Olha, me traga qual que é a região que você selecionou, qual que é a distribuição que você escolheu, qual que é a EMI, e me traga o IP público e me traga o RDS, né? O endpoint do RDS. Depois que ele montar essa estrutura, a mesma coisa o IP. Ele vai fazer o IP aqui, para não mostrar o meu IP, aqui eu coloquei 3 asterisco aqui e mandei ele tirar 3 do meu IP real, entendeu? Então isso aqui ele vai fazer um request. Aonde ele vai fazer um request? Você pode configurar essa questão aqui, ó, data IP remote. Nesse caso, ele está indo aqui, ó, ipinfo.io. E ele me está me trazendo um JSON dessa requisição. Aqui eu vou fazer um decode desse response e vou armazenar em IP address. Em IP address, eu vou ter lá meu retorno do IP address. IP address é a variável. Aí eu tenho que colocar local, porque foi uma variável local que eu coloquei lá, tá? Se fosse outro tipo de variável, você colocava var aqui. Aí o que acontece? Ele pega a IP address, aí ele tem lá ponto .ip, ponto .host, ponto .cidade, ponto .região, porque isso daqui ele traz um JSON, né? Então, para vocês entenderem, é como se você fizesse mais ou menos isso daqui, ó. Quando você faz um request aqui, ele vai te retornar um JSON com aquele monte de valor. Ali eu estou abstraindo aquele valor, entendeu? Então não tem segredo nenhum. Depois disso eu tenho o Security Group, né? Um Security Group para cada situação. Aqui está o 80, nem está usando o 80 porque não usa o 80, mas é só para efeito de... Toda vez que você fizer um recurso, esse recurso tem que ser único, tá? Então, toma cuidado com copia e cola, que às vezes, se você deixa o mesmo nome, vai dar o erro na hora de criar o recurso. Tanto é que você pode ver que para cada um, eu estou dando um nome aos bois diferente aqui. Então, por exemplo, na porta 80, ele vai liberar na porta 80 para todo mundo, 0. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos pegar somente para o meu IP na porta 8080. Então eu tenho aqui
essa questão, vou dar um Ctrl S. Outra coisa que eu tenho aqui por exemplo, o RDS, ele vai criar um RDS não com um acesso não público, né? Por default ele é privado. E mesmo assim eu estou dizendo, olha, quem acessa esse RDS é somente a minha VPC, né? Que tem a seed lá da minha VPC lá. Então somente quem vai acessar vai ser esse daqui. Mesma coisa os ABICs aqui, ó. Ele tem a porta 150 a 151. Aqui tá liberado para todos, tá? Então vamos ao que realmente interessa? Vamos. Vamos Deixa. ao que realmente interessa. O que interessa mesmo, que nem o code ponto, quando você faz code ponto na pasta Os do- arquivos. dos arquivos, ele abre o Visual Studio já com todos esses arquivos aqui, ó. Entendeu? Então isso daqui é legal para facilitar, né? Então você chega na pasta ali, dá code ponto, ele já abre ali, fica fácil. Então o primeiro passo a fazer é fazer o seguinte: Terraform init. Para mim baixar todos os pacotes necessários para fazer isso. Ah, eu tô dando Terraform init, tá dando erro, tá dando alguma coisa. Aí o que que acontece? Primeiro passo é fazer uma configuração que você deve fazer ou usando um AWS CLI, configurando todo o passo da instalação do Terraform, né? Porque o intuito aqui não é mostrar a instalação em si, e sim mostrar o código, né? Compartilhar o conhecimento. Aquele que quiser aprender, pode perguntar para o Gelusso aí. O Gelusso consegue explicar. Eu também consigo explicar. Não tem segredo nenhum, tá? Então, depois do Terraform init, eu vou fazer o Terraform seguinte. Eu vou aplicar. Eu poderia apply. traçar um plano. Apply. Eu poderia traçar um plano e verificar? Poderia, mas o código tá certo, não tem lógica a gente. Deixa eu só certificar lá que está na região certa. Vamos lá, variáveis. Variáveis. Ah, ele vai criar na Nem em Virgínia mesmo. Ohio, tá na Não, Virgínia eu mesmo. ia fazer em Ohio, mas como eu destruí as coisas aqui, ó, pode ver aqui, ó. Aqui eu não tenho mais VPC. Eu tô na a Virgínia, Tá eu na não tenho mais. Virgínia agora. Eu não tenho mais VPC, eu destruí. Então aqui eu vou aplicar esse procedimento, ele vai começar a criar toda a infraestrutura, tá? Ele vai me retornar algumas coisas. O meu IP ele já me retornou aqui em cima, tá? Eu vou voltar aqui. E aqui é aquela questão de ele pegar automático. Eu não sei qual que é o meu IP. Ele fez um request lá para me retornar o IP. E ele me trouxe algumas informações aqui, entendeu? Então isso aqui é uma forma. Eu só estou colocando aqui para só no vídeo não ficar exposto, mas aqui ele está trazendo, mostrando que o código funciona lá. Então aqui, ó, eu pedi para ele criar primeiro o RDS lá, porque eu vou precisar do RDS. Sem o RDS eu não consigo fazer esse laboratório, né? Que o intuito de fazer os ABICs não é instalar dentro da própria instância o MySQL, porque fica pesado, né? Então é você fazer através de um RDS mesmo, né? Um RDS, ele tem toda essa tem a sua demora natural, né? Que pode ser de 5 a 6 minutos, né? Então isso daqui a gente vai ter que aguardar mesmo. Mas em vez de a gente ficar aguardando aqui, vamos voltar lá no código, a gente tentar explicar para vocês mais sobre o código, né? Então, até mesmo para aprendizado. Então, assim, todo mundo que vai começar no Terraform, o que vai colocar? Vai colocar como se fosse isso daqui, ó. Eu vou simplesmente tirar isso daqui. Você vai colocar isso daqui e aí você vai colocar aqui, por exemplo, na região, em vez de estar assim, daquela forma, eu colocaria assim, ó. Então, você começaria com esse código aqui no Terraform.
Depois disso, você poderia ir acrescentando. Pode ser num arquivo só, tá? É que assim, fazer separado fica mais fácil para você ir passo a passo, né? Se torna mais fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, você poderia pegar esse código aqui, ó, e colocar aqui, ó, por exemplo. Vamos colocar abaixo disso daqui que fica mais aqui. Só que aqui, em vez de nome VPC aqui, você poderia pegar e colocar. Qual que é a VPC que você vai chamar? Ah, eu vou chamar de VPC teste, um exemplo. Aí ele criaria a VPC teste. Qual que é a seed? Ah, no caso, você ia colocar assim, um exemplo. 10.0.0.0/16. Aí, aqui tem um exemplo aqui de como, assim, ó, tá vendo? Ó? Mesma coisa aqui, ó. Aí a questão vem do IP. Do IP. Aí aqui, por exemplo, em vez de ter isso daqui, você faria aqui, ó. Por exemplo, eu quero qual AZ eu quero, entendeu? Então, por exemplo, se você está fazendo isso daqui, você faria isso A, vírgula, isso B. Lembrando que isso tem que estar dentro de aspas duplas, dentro de aspas duplas. É a mesma coisa. Qual que seria o seu private IP? Aí você pode fazer a mesma coisa colocando qual que vai ser o private da A, da B, entendeu? E aí você poderia estar colocando aqui. E aí você só roda um arquivo, entendeu? Para você entendendo. E aí você roda o arquivo e vê lá. O que ele está fazendo na AWS? Fez o que é para fazer? Não, fez, beleza. E aí aos poucos você vai entendendo cada processo. Lembrando que cada atributo, isso aqui é importantíssimo. Entendeu? Porque se você deixar como true, vai ter cobrança lá. Entendeu? Então toma muito cuidado. Comece a entender o código aqui para você começar a fazer a sua infra corretamente, até para não evitar erros, né? No começo é sempre assim, né? Você faz aqui, depois você vai trocando por variáveis, vai colocando assim, depois você vai trocando por variáveis, e depois você faz a coisa mais automatizado. Terminou o RDS lá? Não. Não sei. Não, 4 minutos, ainda faltam uns 3 minutinhos. Ah, Então, é 7 minutos. aqui. É porque assim, ó, eu tô aproveitando o tempo daquilo lá para fazer o quê? Para estar demonstrando, né? Porque assim, a gente já aprendeu, né, Gelus? A gente já sabe fazer. E às vezes tem gente que quer aprender e falar, nossa, isso é muito difícil. É a coisa mais fácil. Eu acho mais fácil fazer em Terraform do que até mexer no painel. É. Quando você pega o conhecimento, aí É. você vai longe. Então é assim, é bem tranquilo assim a questão do código. Aqui é só eu não salvar e automaticamente ele volta o código que estava. Aqui eu só fiz a demonstraçãozinha, né? E aí o que acontece? Você separando os arquivos aqui, por exemplo, esse state, a gente poderia ter colocado num bucket, criado um bucket, colocado o estado no bucket para nunca perder o estado. Poderia, entendeu? Poderia. Mas como a ideia é só demonstrar isso aqui eu vou destruir, então eu acabei nem fazendo. Mas a gente poderia ter feito isso daqui, entendeu? Não tem problema nenhum. A gente poderia simplesmente. Eu acho que até tem um código em algum lugar aqui com ele. Eu não lembro onde eu pus. Eu acho que tá aqui. Não, não é esse. Não lembro onde eu pus, mas enfim. Depois eu até posto aí para quem quiser. Não tem segredo nenhum. É... Bom, então voltando aqui, o que a pessoa vai fazer? Só vai alterar aqui.
entendeu? Mais nada. Aqui, se eu quisesse, por exemplo, uma outra AMI, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, Debian, entendeu? Ou Ubuntu, ou Amazon Linux. O que eu quisesse, eu poderia já fazer automatizado. Lógico, que aí muda aqui, o que você colocar aqui, você seleciona de acordo aqui para ele fazer, também mostrar qual que é a distribuição. Senão você coloca aqui Debian e mostra que ele está Ubuntu aqui, isso daqui é o retorno, né? É simplesmente para ele pegar o retorno ali, para você saber, entendeu? Você poderia abstrair de outra forma, né? Não necessariamente com essa variável, mas eu fiz assim, então Ficou muito bom. é Bem bem. escuto, bem visível. A ideia é fazer bem pequenininho, tá vendo aqui, ó? Não tem muita coisa aqui, ó, tá vendo? A Quando estrutura. você separa os arquivos, fica mais fácil a manutenção. Opa, eu quero saber Output. Output tá aqui, entendeu? Se você colocasse, imagina colocar tudo isso junto aqui, ia ficar uma lambança ali para você entender cada coisa complicado, entendeu? Então a mesma coisa aqui, por exemplo. Para retornar o meu IP, eu só precisaria disso aqui, ó. Só esse código aqui que eu estou selecionando. É que eu quero tirar 3, então eu fiz essa codificação, entendeu? Mas eu não precisaria, como esses daqui, ó, estão aqui, ó. Aqui não está tirando nada, tá passando, tá pegando o que o JSON retornou, entendeu? Então não tem segredo nenhum aqui no código. Então vamos voltar aqui, ó. Aqui ele fez a estrutura. Olha que beleza. Ele fez a estrutura, mostrou que a AMI foi feita. Vamos lá ver. Vamos conferir? Fez VPC Zabbix. Fez as subredes conforme foi feito. Fez as rotas. Fez toda a configuração ali. Simplesmente com apenas Código. essa linha de código aqui, ó. Então, facilita muito, né? Quer dizer, você não precisa escrever muito código, né? E é a mesma coisa, esses códigos às vezes você pega na internet, só que só toma cuidado, né? Pegar código na internet, não entender e colocando aí, depois vai vir cobrança, não sabe por quê, né? Então, Exatamente. tem que É tomar bom. cuidado e entender o que faz cada coisa, né? Vamos ver Entendeu? se ele criou o RDS lá na instância. Não, criou o RDS sim. Aqui, ó, se eu vim aqui, cadê RDS? RDS aqui ele criou. Só que eu não preciso Um entrar no meio, painel para certificar aqui, ó. precisa. Ele criou o RDS para mim tranquilamente. Ele criou a instância também? Criou a instância também. Aqui, se eu olhar aqui, ó, é 18 aqui, é esse daqui. Vamos ver se aqui é o mesmo? Aqui, ó, eu mesmo, eu abstraí isso daqui. Então, necessariamente, eu não preciso do painel. Então, vamos dar continuidade naquilo que interessa. Vamos lá no MOBA, né? Edit. Aqui, vamos colocar aqui só para ele ficar o último IP aqui, para ficar fácil. Ok. Então, beleza. Ele me deu o código aqui, me deu toda. Ele me acessou, só está acessando pelo meu IP. Então, se eu olhar lá no Security Group, ele vai estar meu IP, tá? Vamos voltar nesse retorno aqui, que eu preciso desse retorno aqui do RDS, tá? Para a gente continuar a instalação. Então, para a gente continuar a instalação, a gente tem o passo seguinte aqui, ó. O passo seguinte, aqui, ó, eu vou completar com o RDS aqui, com o RDS aqui
e vou completar com RDS aqui, tá? Vou dar Ctrl Salvar. S, salvei. Eu vou pegar aqui a linha 4, tá? Tudo que está comentado você não vai fazer, tá? Aqui é só apenas os que estão em branco. Então eu vou pegar a linha 4 aqui e vou aqui no MOBA, né? Então eu tenho que disparar esse comando para ver se eu consigo acessar o RDS. Opa, consegui acessar o RDS. Lembrando que aqui, ó, aqui eu coloquei admin é apenas para efeito de laboratório, tá? Então aqui eu fiz uma configuração até expondo aquilo, não é o correto aqui que nem eu coloquei no DB. Vamos lá no DB RDS aqui, ó. Tá vendo? Aqui ó, ele tá pegando aqui. Poderia fazer uma outra forma para pegar esse valor e não ficar aqui exposto. Se bem que não teria problema nenhum, porque que acontece? Nesse sentido, o RDS só acessa através da instância, ele não é público. Então, nesse caso, assim, mas sempre a gente deve sempre se precaver, né? Nunca colocar e deixar exposto as coisas, porque pois é complicado, né? Então, vamos voltar lá. Aqui ele fez aquele passo da linha 4, né? Então, vamos fazer agora a linha 7. A linha 7, a gente vai disparar esse comando aqui e agora a gente precisa fazer o comando aqui, ó. Sair do RDS, digamos assim, né? Então, eu saí do RDS e voltei para a instância aqui. Voltei para a instância, agora eu vou criar o script para ele criar as tabelas lá, copiando de acordo com isso aqui. Lembrando que isso aqui é o nome do banco de dados, tá? Zabbix, que a gente criou aqui em cima. Aonde tem toda essa documentação? A documentação está aqui, ó. Zabbix, tá toda a referência aqui do que eu estou fazendo aqui, tá aqui. Daqui que a gente tirou. Só que eu estou usando um Nginx, tá? Tem até os bugs que a gente estava fazendo, isso daí foi acho que no dia 15, né, Gelus? Que começava, dava uns bugs, aparecia um Apache Oi. no meio dos negócios lá. Eu falei, meu, isso aqui Aparecendo o tá Apache. Digo, "Oxe, a gente não instalou o Apache. é, bugado. Então a gente chegou na conclusão que a 6.2 foi a que foi melhor. A gente fez com PostgreScript, A mais nova, a mais fez com recente. uma série de testes, né? Então, foi bem tranquilo. Então, aqui a gente vai disparar esse comando aqui, do jeito que está lá. Aqui tem que aguardar, tá? Porque ele está fazendo toda a instalação do script, né? Então, isso aqui ele demora um pouquinho, né? Porque ele está indo lá no banco de dados e criando as tabelas necessárias, fazendo os inserts necessários para o funcionamento correto. A gente tinha feito até teste direto, lembra, Angelus? Tinha colocado isso daí, mas não funcionava. Então é Não, por só isso que a dava gente, isso. por isso que a gente fez em dois processos. Eu acho que agora vai. Será, Angelus? Será que Hum, funciona? hum. Tadadadadada. Já está funcionando. Não, funcionando ele não tá, porque ele está criando o script. Eu estou falando funcionar perfeitamente sem erro, né? Pelo menos ontem a gente montou uma, deu tudo certo. Vamos ver essa de novo. É que a gente inventa de ir mudando o código, né? Como a gente estuda todos os dias, então todo dia a gente está mexendo lá. As próximas semanas vai ter, até na nossa programação a gente vai fazer no Google, né? O que a gente fez aqui a gente vai fazer no Google com o Vamos fazer. Terraform, sem É, usar painel, sem usar nada. Então aquele acabou.
E Tranquilo. depois do Google tem o Azure, né? Azure. Azure. A gente pode Continua. pegar também aquele da Ocean também. Também é só para apenas assim ter um script que funcione para qualquer provider, né? Então essa seria a ideia. Continuando a instância. Aí a gente vai Pegar continuar outro código. o passo, né? A gente fez esse passo, agora a gente precisa fazer a configuração do dos No hábitos. etc. Entrar no. Então, o que que acontece? A gente vai vir aqui e a gente tem que localizar aqui o primeiro passo. Ele vai estar, cadê? Aqui, db host local. Host local. Como a gente não está usando um localhost, o DB está no RDS, não tá? Então a gente precisa vir aqui, que a gente está aqui, ó, DB host, né? Até não coloquei host aqui e a gente colocar aqui isso daqui. Beleza. Aí a gente vai descendo aqui, dbname é Zabbix mesmo. Só que a gente não criou um usuário Zabbix. Então, Password. como o usuário lá tá admin, eu vou ter que colocar Admin, o né? usuário que está. Por exemplo, eu não gosto de configuração assim, expor tudo assim. Eu gosto de usar o Secret Manager, né, para fazer esse tipo de coisa. Então a gente poderia abstrair isso daí de um Secret Manager, alguma coisa do gênero. É, Ctrl O. Não, aqui eu tenho que colocar o password também, né? Seguindo os passos aqui, ó. Apaga ali o. É aqui, ó. Eu tenho que pegar isso daqui, ó, e colocar lá. Esse daqui eu já fiz, e agora eu tenho que colocar isso lá. Então, o que que acontece? Eu posso vir aqui e fazer isso daqui. Opa, o que que eu fiz aqui? Que merda que eu fiz? Pera aí. Não foi a senha? Não, eu apaguei, agora eu não lembro de qual linha. Pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar um A Ctrl senha. X aqui, dá não, e vamos entrar de novo, porque eu fiz merda. Eu fiz merda. Cadê o diabo do aqui? Aqui não é isso, então vamos fazer de novo. Vamos fazer isso. Aí a gente vem aqui, dbname tá certo. Aqui é admin. E aqui era só fazer na linha de baixo aqui. Eu não lembrava qual linha era aí. Então vamos colocar aqui é admin 1, 2, 3, 4. Ctrl O, Enter para confirmar, Ctrl X para sair. Beleza. Vamos só conferir se foi isso mesmo, para não ter erro. Tá, o RDS, tá, o admin, tá certo. Ctrl X para sair. Certo. Então vamos para o próximo passo. Esse passo aqui a gente já fez. Agora a gente precisa configurar o Nginx. Então vamos minimizar.
nginx. A gente vai descomentar isso daqui, vai rodar na porta 80 mesmo. Só aqui, em vez de exemplo.com, a gente vai colocar aqui Zabbix Server. Ctrl O, Enter para confirmar, Ctrl X para sair. Então, voltando lá no passo, a gente já fez isso daqui, a gente vai configurar a versão para português, tá? Esse passo é importante, que quando entrar no Zabbix, a interface já fica em entra português, configurada. né? Então aqui eu vou procurar o PTBR. Então eu tenho PTBR, eu vou apertar espaço para marcar, ele fez ali, dou um Enter. E vou colocar aqui PTBR UTF-8. E vamos para os finalmente. Já fiz o escolher, já fiz o depois, e agora eu vou restartar o serviço. Eu venho aqui, mando restartar o serviço. Aqui eu tô usando o agente 2, tá? Na instalação ele mostra o agente 1. O agente 2 é só apenas um complemento a mais, tá? Então o script está com o agente 2, só para diferenciar. Senão a pessoa fala, oh, mas lá não tem agente 2. Bom, a gente precisa pegar endereço da instância. Não, não é meu IP. Endereço da instância, né? Então a gente vai vir aqui, Ver se tá. vai colocar aqui, lembrando, 80, 80. Gelúcio, eu vou pedir para você fazer um teste. Como eu configurei os ABICs para rodar só no meu IP, digita esse IP aí, 18.234.229.1, 2.80.80 na sua máquina e vê se você vai acessar. 229.229.1.1, né? Ponto 1, 2.80.80. Aqui eu estou acessando. É só esperar a resposta aí para a gente dar continuidade. Aí não vai acessar de jeito nenhum, porque eu coloquei só para acessar pelo meu IP. Só tá aqui, vai dar aquele erro 403 a 404, né? Ele não vai achar porque ele não tem. Não estão Que lembrando. só tá para ser IP. Só eu consigo fechar. Então, lembrando que os hábitos aqui está em português, você vai colocar próximo, Não né? é possível. Próximo. Aí aqui, próximo passo. O endpoint. Aí aqui eu tenho que ir lá no endpoint. Então, o endpoint está aqui, né? Ctrl C, tomar cuidado para não pegar espaço nem aqui, porque senão dá erro, né? Então no localhost aqui você coloca isso, aqui você pode deixar o padrão mesmo, que por padrão ele vai fazer o padrão da porta, o nome do banco de dados é Zabbix, a única diferença é que eu não criei um usuário lá, o usuário é admin, e a senha aqui no caso é admin 1, 2, 3, 4. E próximo. Próximo. Aí aqui, nome do servidor. Lá a gente tinha colocado Zabbix Server. Zabbix Server. Aqui eu vou colocar o horário -3, -3. Aí
Você pode colocar. Pode ser Recife aí, bota aí. Pode, nada impede, é -3 do mesmo jeito, não vai mudar em nada. Próximo, aí ele está confirmando aqui, próximo, parabéns. Então aqui o usuário inicial, né, é Admin. admin com A maiúsculo, né, e aqui Zabbix. O certo aqui, ó, servidor funcionando, bonitinho, feito toda a configuração, a porta liberada, rodando, tudo bonitinho. A partir daqui só foi apenas uma facilidade, usar o Terraform para facilitar o processo de instalação. Lembrando que tem um usuário aqui, né? O certo é você vir aqui alterar a senha, né? Não deixar a Terá sua senha senha. admin com Zabbix, né? Vai ser o admin mesmo, que é o usuário do Zabbix, mas você troca a senha ali só para efeito de segurança. Segurança. Bom, eu espero ter demonstrado junto com o Gelúcio aí, porque a gente tá sempre, todos os dias aí estudando junto, né? Então, ter A gente, demonstrado, ter demonstrado aquilo que a gente aprendeu, né? Eu sabia um pouco, o Gelúcio sabia um pouco, aí a gente eu estou juntou. aprendendo também ainda. Mas tá bom, vamos fazer depois com as outras plataformas, né? Sim, sim. E a ideia foi apenas passar o conhecimento, né? Disponibilizar isso daí, essa questão do. O Gelúcio Os tem códigos, também o, estudar os códigos do Terraform, o GitHub automatizar. com todos esses códigos É, aqui, tá? Tanto eu como o Gelúcio tá, como está foi feito, disponibilizando lá no GitHub. tá no GitHub lá, compartilhando todo esse código fácil, prático, é que nem eu falei, simplesmente você muda aqui e ele faz tudo aquilo que você precisa. Uma Se os amigos facilidade. tiverem uma sugestão aí para alterar o código para ficar melhor, É, pode mandar aí as dúvidas que a gente. é um grupo de estudo que pode ir ampliando, né? No caso, fica eu, o Gelúcio, quem mais que fica? O Clayton fica, o É, Edson fica, às é, vezes. Aquele que sempre tem tempo, vai lá, vem, dá uma sugestão, a gente vai agregando sempre e todo mundo aprende com todo mundo, porque quanto mais praticar, melhor. mais você vai Mais aprender. aprende. Então é isso. Esperamos que